E a gente já vai então para a última participação ao vivo de hoje, desta vez com o psicólogo Rui Matheus Joaquim. O Rui, que é professor universitário, doutor em ciências com ênfase em neuropsicologia e tem livros publicados. Ele, inclusive, que na semana passada se tornou pai mais uma vez. Nasceu Antônio. Parabéns, Ruizeira. O Antônio e a Amanda estão bem? Bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Divina, estamos todos com saúde e bem. Que bom. Ô Rui, eu conversei com você e a gente chegou num consenso aqui de falar de resoluções de final de ano. Isso porque grande parte das pessoas acaba fazendo aquela listinha, né, de o que eu pretendo fazer no ano seguinte. E aí eu te pergunto o seguinte: por que a pessoa não faz isso a partir de agora? Por que essa procrastinação revestida de planejamento? Cara, porque nós naturalmente temos uma tendência a procrastinar, né? Tipo, a primeira coisa que é importante explicar para as pessoas é que a procrastinação ela é um fenômeno de prazer, né? Ela está intimamente relacionada a uma maneira como o nosso cérebro funciona. Nosso cérebro, ele opera de maneira geral por base de dois sistemas, que a gente chama de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1, ele é automatizado, ele é subcortical. Então, ele funciona de uma maneira automática, a gente não pensa para fazer as coisas, né? E ele tende a buscar economizar energia. Então, à medida que a gente aprende coisas, a gente tende a usar esse repertório prévio na maior parte das situações. Então, na maior parte do seu dia a dia, do meu dia a dia, quando a gente está funcionando, a gente funciona de uma maneira automatizada. Então, imagine que eu estou numa situação em que ela é cotidiana para mim. Eu não tenho uma tendência a pensar muito sobre o que eu vou fazer. Eu faço, porque isso é econômico para o cérebro. Só que quando chega uma ou duas pessoas novas num lugar, aí eu já não me comporto como eu costumo me comportar, porque eu tenho uma variável nova, uma informação nova. Então, meu cérebro ele acessa o sistema 2, que são as redes córtico-frontais, né, e pré-frontais do cérebro. Aí, nesse caso, eu vou analisar mais, vou planejar mais, né? E vou fazer um esforço mais pormenorizado de ponderação, né? Então, sempre que o meu cérebro se lida com uma situação de ambiguidade, ele vai ponderar mais. Mas isso não é o que acontece via de regra. Via de regra, nós somos repetitivos, né? Nós temos um sistema que nos faz nos aproximarmos de recompensas e evitarmos algumas situações de desconforto, de desagrado, né? Então, se a gente parar para pensar, né, a procrastinação, ela é um fenômeno que ela está inerente, né, a uma situação de evitar algumas tarefas por conta de algumas coisas que são desagradáveis nessa tarefa. O que a gente evita, na verdade, é o desconforto de alguns aspectos que vão dar trabalho nessa tarefa. Então a gente tende a evitar. A gente tende a se aproximar daquilo que nos reforça positivamente, que nos traz um ganho imediato, e a gente tende a evitar aquilo que nos traz algum tipo de desconforto, algum tipo de aversão. Então, geralmente, quando a gente tem uma tarefa para fazer, quando nós damos foco nos aspectos negativos dessa tarefa, a gente tende a afastá-lo, né? E aí a gente tende a se focar no efeito imediato prazeroso, que é ganhar um pouco mais de tempo, né? Então, procrastinar, de algum modo, é uma forma de você ceder tempo para se sentir bem. Então, eu afasto essa tarefa, né? Então, na tentativa de evitar alguns afetos negativos que são inerentes a uma tarefa, eu a postergo, né? Eu vou deixando ela mais adiante. Então, por isso que a capacidade de agir planejadamente, a capacidade de agir de maneira funcional, adequada, ela está muito relacionada ao que nós chamamos na neuropsicologia de função executiva, né? Que é uma tarefa que envolve inibição de resposta, memória de trabalho, né? E essa capacidade de agir planejadamente, flexibilidade cognitiva, né? Que a gente vai falar. Então, isso tudo tem a ver com uma capacidade de autorregulação, né? Então, aí você começa a perceber que
procrastinar ou não procrastinar não é só uma questão de gerenciamento de tempo. Tem a ver com um modo como o nosso cérebro funciona. Isso difere de uma pessoa para outra porque as características de personalidade de cada pessoa também impactam, as características individuais de cada pessoa também impactam esse comportamento de agir planejadamente, né? A gente evita o esforço a todo custo, né? Isso tem uma relação também com a nossa capacidade de autorregular. Ao longo do dia, né, nós temos uma oscilação homeostática grande por conta do estresse próprio do dia, né? Então, se a gente, por exemplo, está cansado ou se a gente, por exemplo, está sob forte estresse, a gente tem um mecanismo que a gente chama de efeito glicose, né? Quando a gente está cansado, quando a gente está sob um forte estado de estresse, a gente tende a não se envolver em tarefas que sejam mais tediosas, esse tipo de coisa, né? E isso, eu estou falando de um cérebro que é típico, eu estou falando de alguém que é saudável, que não tem um comprometimento psiquiátrico. Então, nós temos uma capacidade limitada de ação racional, né, que a gente chama isso de racionalidade limitada, de uma maneira natural, mas isso tende a ficar mais complicado quando eu já estou num processo de desenvolvimento psicopatológico. Quando eu tenho uma condição psiquiátrica associada, isso se torna ainda mais difícil. Então, se já é difícil para o cérebro natural, no cérebro típico, saudável, para alguém que esteja sobre algum tipo de sofrimento psicológico ou sobre a égide de algum transtorno mental, isso fica muito difícil. Agora, a gente tem algumas dicas de como evitar a procrastinação, tá? O que é que eu posso fazer para minimizar? Primeiro, lembre-se que você não precisa fazer tudo de uma vez. Eu fiz uma colinha aqui, é por isso que eu estou olhando, tá? Quando você vai para uma tarefa e divide ela em 4 partes, em partes menores, isso vai te ajudar vai te ajudar muito, né? Então você faz uma lista do que você precisa fazer, separa pendências e urgências, né? E o mais importante, não conte apenas com a sua força de vontade. Muitas vezes ela não vai vir. Sobretudo depois de 1 ano, depois de 2 anos de pandemia, né? Então a ideia é que você, quando for começar uma tarefa, procure aspectos positivos dessa tarefa. Por exemplo, você pode listar 5 palavras que são positivas em relação à tarefa que você vai fazer, né? E isso ajuda você a quebrar, né, o aspecto aversivo inerente à tarefa e se focar aquilo que será uma vantagem para você. Isso ativa o seu sistema de ativação comportamental e te aproxima do objeto que você precisa, ao invés de fazer você evitá-lo, né? Isso vai reduzir o esforço envolvido quando você também pegar essa tarefa e fatiá-la em pequenas partes, né? E uma outra coisa interessante é que você se lembre de conquistas anteriores que você teve. Quando você vai para uma tarefa que é árdua, mas você se lembra de que você já fez coisas mais difíceis, isso ajuda você a se manter no foco, né? E seja gentil com você mesmo. É uma boa dica nesse fim de ano, principalmente depois de um período grande desse de estresse, a que a gente já vem passando, né, Cristiano? Perfeito, Rui. Ótimas dicas, ótima coluna para a gente encerrar o ano. Fique com Deus, que eu sei que você acredita. Tudo de bom para você, para a família, para Antônio, para Amanda, que no ano que vem haja tudo de bom para todos nós, tá certo? Tá joia, muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, minha gente, que Deus abençoe a todos. Amém.